Obrigada, Ju. E aí, aproveitando essa fala da Ju, né, o que permite elas voarem, né, porque o absorvente tem esse nome, né, fly, né, elas querem voar, elas querem liberdade. Cláudia, eu vou passar a palavra para você, para não me alongar também muito. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando desse evento, entrando em contato com pessoas de outros campi, né, nesse momento pandêmico, claustrofóbico, né? A gente sente muita falta disso. Bem, eu vou me apresentar rapidamente. Sou professora de língua portuguesa e literaturas do campus Volta Redonda, há 12 anos. Sou professora há 33 anos, né? Eu trabalhei em escolas privadas e públicas aqui de Volta Redonda, né, no interior do Rio de Janeiro. Hoje eu sou dedicação exclusiva no Instituto. Enfim, como a Kátia disse lá no início, né, do nosso encontro, eu coordeno o IFCine, que é o Cineclube do campus, que por razões mais do que óbvias, né, sofreu restrições, mas acredito que em 2022 estaremos de novo aí presencialmente, assim espero. E ano passado eu me senti compelida, eu senti assim, estimulada a fazer algo em que eu já pensava há bastante tempo, que é um trabalho voluntário. E essa vontade, ela teve um gatilho, né? Quer dizer, teve um momento de revelação, podemos dizer assim, epifânico, que seria o seguinte: eu estava lendo as notícias, né, num site, quando eu vi uma manchete a respeito da pobreza menstrual. Se eu não estou enganada, acho que da Folha de São Paulo. Enfim. E aí eu comecei a ler a reportagem e, apesar de me considerar uma pessoa, né, antenada, uma pessoa que procura saber a respeito dos problemas sociais, econômicos, políticos, acho que até mais que obrigação, né? Eu não sabia de determinados detalhes a respeito desse problema. E aí eu comecei a investigar. Investigar é uma metáfora, né? No sentido assim, de buscar mais informações a respeito dessa questão. E eu comentei com algumas pessoas próximas, né? E logo tive a vontade de criar um projeto. Mas não pesquisei se havia um projeto aqui em Volta Redonda a respeito disso. Pensei, bem, vou tentar fazer parcerias para criar um projeto de arrecadação de absorventes. E aí eu me uni a duas pessoas, uma que eu já é minha parceira há bastante tempo, que é a Raquel Gifone. Raquel Gifone, socióloga, foi professora do campus Volta Redonda. Hoje ela trabalha na UF. Hoje não, né? Hoje é maneira de dizer, já faz uns 3 anos. E eu comentei com a Raquel Gifone, e que comentou com a Raquel Lino, que aqui está. Eu estou vendo a Raquel ali na plateia. E nós começamos a configurar um projeto, claro que de maneira tímida no início. E o fato de a Raquel Gifone estar em Niterói, né, impossibilitou que ela participasse ativamente, assim, presencialmente, mas ela é uma pessoa que tem muitos contatos em Volta Redonda, inclusive a Raquel Lino. E ela e Raquel Lino têm contato com centros espíritas. Eu não tinha esse contato, e já desenvolviam algum tipo de trabalho voluntário. E foi a partir daí que nós começamos a criar um projeto, cujo nome é Absorventes para Todas. E, para nossa feliz surpresa, o projeto ele obteve uma adesão, despertou o interesse das pessoas. Muito rapidamente. A surpresa foi essa adesão, né, tão rápida. Pelo menos eu achei.
o que me deixou bastante feliz. E aí nós começamos, então, a fazer um trabalho mais simples no início, em que eu entrava em contato, as pessoas entravam em contato, as pessoas interessadas, e eu ia até a casa das pessoas e a buscar os absorventes, buscar as doações. Até que nós resolvemos que o melhor seria ter pontos de coleta em lugares distintos, de preferência, e assim fizemos, como vocês estão vendo aí nas fotos, né? Alguns pontos de coleta aqui de Volta Redonda. E essa nossa campanha, ela realmente mobilizou pessoas, inclusive nós temos hoje amigos, né? E, enfim, que são pessoas que se tornaram nossas amigas, porque são colaboradores permanentes. Aí está a Lívia da CUFA, né, Central Única de Favelas. Enfim, tem muitas pessoas que nos ajudam aqui. Pois bem, dito isso, gente, o que eu aprendi nesse processo, né, que, aí eu vou fazer o link com o filme, que o lugar de conforto no qual eu estou não era tão claro para mim. Eu comecei a ter uma percepção, e eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco chocada, né, com um mundo, uma percepção de um mundo que até então eu não conhecia. Não conhecia na prática. Teoricamente, né, a Cláudia, né, eu lia sobre essas questões, mas eu não tinha essa vivência, eu não tinha essa proximidade com esse universo. Né? E esses colaboradores, como a Raquel Lino, sobretudo, enfim, começaram a trazer, né, os relatos dessas comunidades vulneráveis aqui de Volta Redonda, que pessoas como eu, entre outras, né, vivem num mundo pequeno burguês, não conheciam. Né? E foi chocante, porque eu pensava que era uma realidade assim muito distante, e não é. Há que pessoas passam por privações diversas, dentre elas a pobreza menstrual, né? Enfim. E esse voluntariado, esse projeto, ele me alertou sobre a questão da desigualdade social. Né? A Juliana, na sua fala, né, no final da fala, ela salientou isso. E como a desigualdade social, ela invisibiliza as pessoas, ela é um processo de apagamento, de humilhação, de indignidade que me choca, né? Porque no filme, né, na zona rural, né, naquele lugar tão precário, a gente até pensa, assim, não sei se vocês tiveram essa sensação, assim, nossa, realmente é uma situação muito triste, mas parece que tem uma certa assim, coerência com a questão econômica, com a configuração daquele lugar. Né? Mas no universo, né, da cidade, teoricamente, em que as pessoas têm um acesso ao mínimo, você lidar com saber que há pessoas que não podem ir à escola porque não tem absorvente suficiente, né? Não tem dinheiro, ela vai ter que escolher entre pagar a passagem ou comprar absorvente, né? Ou, enfim, se alimentar é realmente assustador. E é esse tipo de leitura, né, que eu comecei a fazer, que é a leitura de um problema econômico que está muito próximo a gente. Né? E é uma questão que afeta a mulher naquilo que ela tem, né, de muito íntimo e de
enfim, e que lida, tem toda uma questão do histórico, né? Quer dizer, quando a pessoa fica menstruada pela primeira vez, quem é que não se lembra disso? Né? Para quem que você conta aquilo? Quer dizer, a gente se lembra, eu pelo menos me lembro dessa situação, mas de uma maneira não tão chocante. Por quê? Porque eu tive acesso, né, a produtos de higiene, água, sabão, né, e roupas íntimas, né, para poder trocar caso houvesse né, no caso, um fluxo muito grande. Então, são coisas assim muito, como que eu poderia dizer, pequenas, tendo em vista essa problemática que a gente viu no filme, né, e com a qual eu estou lidando agora através desse trabalho voluntário. Então, para mim, o que me chamou bastante atenção no filme, eu fiquei muito emocionada, né, quando eu o vi pela primeira vez, foi como o tabu do título ele é muito mais amplo do que a menstruação em si. É tudo que é relacionado ao mundo da mulher, né? A sua intimidade parece que é obscuro, parece que não é legítimo, parece que tem que ser escondido, parece que é vergonhoso. Né? Então, eu me solidarizei, eu aquela coisa da empatia com aquelas mulheres do filme, né? Nesse sentido de eu sou mulher, eu me identifico, alteridade, exatamente, eu me identifico com o quê? Com elas, porque, né, nós temos o mesmo processo, os processos fisiológicos. Mas esse processo fisiológico, aí eu volto a falar, a reiterar, para uma pessoa, né, como eu, né, e outras que estão aqui, ele não é traumático. Né? Quando eu menstruava, eu fui submetida a uma operação, uma cirurgia, né, não tenho mais período menstrual, mas quando eu menstruava, eu não tinha não fazia essa relação com algo que era vergonhoso. Era um incômodo, chato. Dias do mês que vão me restringir em algumas coisas, mas coisas assim, que olhando sob o prisma de hoje, a Cláudia de hoje, assim, isso é tão banal, é tão bobo. Mas para essas outras pessoas do filme, entre outras, né, que estão por aí, se trata de uma questão limitadora. Né? Quer dizer, são pessoas que vão deixar de fazer coisas por conta da menstruação. Né? E não só deixar de fazer atividades essenciais, ir à escola, ir ao emprego, procurar, no caso aqui, né, do filme, ter a oportunidade de ter um emprego, né? Mas também elas não podem nem ao menos conversar sobre essa questão. Né? Algo que me chamou bastante atenção no filme. Quer dizer, desde o início do curta, o que a gente observa? A fala a respeito da questão é uma fala tímida, cercada de vergonha, né? E de ignorância no sentido assim, eu tive acesso, alguém me explicou como se dá esse processo fisiológico, qual a importância desse processo fisiológico, que esse processo fisiológico é natural. Então, isso me deixou muito perplexa, né? Porque acho que bastante distante daquilo que a gente aprende a respeito da menstruação. E aí eu chamo a atenção, né, para o título, eu gostei desse jogo de palavras, né? Porque o que é? O tabu é construído socialmente, né? Juliana, se eu estiver falando besteira, você me corrija aí, mas dá para desconstruir? É possível desconstruir esse tabu? Então, o que eu concluo no filme é que sim, é possível. E ainda que. Aí vou fazer uma associação com o projeto Absorventes para Todas, e lembrando, gente, tem vários outros projetos similares no Brasil. Tá? Tem o Fluxo Sem Tabu, que tem uma página no Instagram, entre outras. É o seguinte: assim como nós pensamos nesse projeto,
que é um projeto que começou timidamente e que mobilizou e está mobilizando várias pessoas, né? A iniciativa apresentada no filme é uma proposta de mudança, né? Ou seja, há possibilidade de reverter esse quadro em que a mulher é invisibilizada, em que tudo que é relacionado, questões relacionadas a ela são alvo de constrangimento, de humilhação, de isolamento, que é uma questão que o filme sobre a qual, né, uma questão retratada no filme, é o isolamento. Quer dizer, está menstruada, não pode fazer determinadas atividades, não pode plantar, não pode. Então, enfim, é algo muito amplo. É como se a pessoa ela passasse a não existir nesse período. Então, o negócio não pode fazer educação física exatamente. Né? Então, assim, é basicamente isso que eu queria falar, gente, a respeito do que o filme, como o filme me impactou. Eu busquei um viés mais emocional, porque a Juliana já apresentou tão brilhantemente essas questões, né, sociais, econômicas, e eu queria fazer quase um relato, eu acho que não sei se eu consegui, a respeito da minha experiência com essa situação, com esse tema da pobreza menstrual, e como eu não é uma questão de culpa, mas no sentido de reconhecer que é um problema muito próximo, né, muito mais próximo do que eu poderia imaginar, né, e que vai continuar restringindo a vida de várias mulheres, isso é inegável, mas há possibilidade, com uma iniciativa aqui, outra ali, sei lá, usando uma metáfora, sementes, se possa reverter, se possa mudar, né, desconfigurar esse quadro para que as mulheres elas tenham elas tenham a possibilidade de, né, enfim, romper fronteiras, fly, né, voar, literalmente, como é o nome aí do absorvente, que eu achei bastante interessante, né? E é isso. Então, é um filme para ver, rever, e eu acho que cada vez se eu revê-lo, eu vou fazer outras leituras e observar outras questões. É isso aí. Queria agradecer a Kátia, que é sempre muito gentil, né, me convidou para participar desse evento. Eu que agradeço a participação da Cláudia. E eu vou passar a palavra rapidinho para as meninas, que, assim, como a Cláudia falou das sementes, né, as meninas têm experiências para contar. Eu só queria perguntar, Luciana, você quer falar? Porque está com a mãozinha levantada. Professora Luciana. Desculpa, apertei sem querer. Obrigada, então, Sérgio. Eu sou meio tímida para essas situações. Não, foi ótima a fala. Vou passar, então, para as meninas. Isabela e Kailane. Vocês estão vendo a tela, gente? Oi, boa noite. Eu sou Isabela, eu sou estudante do IFRJ Campus Maracanã, junto com a Kailane. E no nosso campus a gente tem o coletivo de mulheres, Berta Lutz. E depois do começo da pandemia, ele estava um pouco inativo. E eu, Kailane e mais umas 3, 4 meninas nos juntamos para reativar o coletivo. E aí, enfim, começamos a fazer encontros online com os alunos do campus, fizemos live no Instagram, começamos a postar vários conteúdos, e a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer no meio de uma pandemia que ajudasse pessoas de fora desse nosso meio, né? Porque, enfim, sempre ficava entre nós e a gente queria alcançar mais pessoas. E aí surgiu a ideia da campanha de doação, no nosso caso foi de kits de higiene que incluíam absorventes. Então, primeiro a gente foi em busca de lugares que a gente poderia fazer a doação, porque ONGs, enfim, porque como já era no meio da pandemia, tinha que ser algo mais simples, né, de que a gente comprasse e entregasse para eles distribuírem. A gente não
Ainda mais que a maioria somos jovens, enfim, muitos menores de idade, não dava para sair entregando por aí na rua. Então a gente tentou, assim, simplificar o máximo que dava. A gente fez campanha pela internet e lançamos uma vaquinha no nosso Instagram. Vários professores ajudaram, divulgaram, foi bem legal. A gente fez uma rifa também para complementar o valor. A gente rifou uma cesta de doces, tinha bolo, várias coisas. E conseguimos, no total, R$ 1.424 em todos esses meses de campanha e de divulgação. E aí a gente montou os kits, compramos, e isso tudo com, assim, 5 ou 4 pessoas na organização, né? Então, assim, não era nem muita gente, a gente começou sem saber, assim, o que ia fazer, a gente mudou de ideia do que ia doar várias vezes, e depois mudou porque achou que não ia ter dinheiro, aí no final tinha dinheiro. Enfim, foi bem legal de organizar, e aí teve a época, na verdade, de final de ano, então ficou tudo muito corrido para todo mundo, e o lugar que a gente ia doar, no final de tudo, a gente teve que trocar. Então, assim, foi uma campanha muito, muito legal de participar, porque a gente teve, basicamente, que a gente fez com o que a gente tinha disponível no momento, e deu super certo. A Kai participou da entrega, eu não fui, então ela vai falar um pouquinho sobre isso. A gente recebeu relatos depois no nosso Instagram de meninas que receberam o kit, então, assim, foi muito legal. E a gente, não foi algo que a gente conseguiu fazer assim, permanentemente, igual Absorvente para Todas, que é uma campanha que sempre segue ajudando muitas pessoas, mas foi um início de uma campanha que a gente quer manter lá na escola, depois presencialmente, recebendo doações e tudo mais. Então, assim, foi uma oportunidade muito legal de conversar com pessoas diferentes. A gente conseguiu doação, conseguimos parceria com uma empresa pequena também que fazia absorventes de pano, e eles iam fechar e estavam com vários absorventes querendo vender, e aí a gente fez uma parceria, e elas deram um super desconto e também ajudaram. Então, assim, foi bem legal. E é isso, a Kai vai falar um pouquinho sobre a entrega. Tem umas fotos aqui também que eu vou mostrar para vocês. A Kai ali do lado. Pode falar, amiga. Então, gente, meu nome é Kailane, eu sou do 4º período de meio ambiente, também do campus Maracanã. Nessa época foi bem conturbada, porque foi a primeira campanha que a gente fez e tinha pouca gente, a gente não sabia como fazer e tiveram vários problemas no meio do caminho, mas a gente pretende continuar fazendo, como a Isa falou. E as entregas foi isso mesmo, a gente tinha uma ONG já combinada para doar, e aí no meio do caminho a gente teve que trocar de ONG, a gente ficou muito preocupada, porque a gente não sabia mais onde procurar, e a gente achou o Espaço Casulo, na Maré. Depois eu vou compartilhar o Instagram delas aqui. E esse espaço é muito, muito legal, elas fazem doação de cesta básica, etc., para as mulheres da comunidade. Então, elas doaram tanto a cesta básica quanto os kits de higiene. E uma coisa importante que a gente queria falar também é que a gente doou absorventes de pano. Porque a gente pensou, tá, a gente vai doar absorventes descartáveis, mas depois de um tempo vai acabar. E elas não vão conseguir usar por tanto tempo. E mesmo que seja um pouco difícil se adaptar ao absorvente de pano, a gente achou que essa seria a melhor forma. Então, a gente foi atrás dessa mini empresa, né, de mulheres, e a gente conseguiu fazer essa parceria. E foi muito, muito legal fazer isso. Inclusive, tem algumas fotos lá no Instagram delas da entrega do absorvente que eu esqueci de colocar aqui. E aí, agora que eu lembrei, então vou compartilhar no Instagram delas. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão também de sustentabilidade, acessibilidade, porque algumas de nós já usam absorvente de pano, e a minha experiência com ele foi muito difícil para me adaptar. Eu demorei uns 2 anos, 3 anos para me adaptar ao absorvente de pano, e eu só consegui na pandemia, porque eu não saía tanto de casa. E aí, pensando assim na acessibilidade, né? Muitas mulheres não conseguem usar
absorventes descartáveis. Por exemplo, moradoras de rua, elas não têm essa acessibilidade, não só as mulheres da comunidade. Então, essa questão que mostrou no documentário foi muito bom para ver tanto essa parte de mulheres tendo vergonha de usar o absorvente ou de falar dessa questão da menstruação, mas também da independência financeira. Já fui para o outro lado que eu estou um pouco nervosa, gente, mas enfim. Da independência financeira, porque elas falaram, né? Agora eu consigo comprar um terno para o meu irmão, agora eu consigo fazer o que eu quero, né? Comprar as coisas que eu quero. E o problema não é você trabalhar em casa, né? Porque fazer as tarefas de casa é um trabalho, mas é você não ter a possibilidade de querer trabalhar fora. Então, eu acho que essa visão também que o documentário trouxe foi muito boa. Mas acho que é isso, não sei, eu falei várias coisas misturadas no meio, mas... Só como a Kai falou, a gente decidiu fazer essa doação de absorventes de pano, tanto pela parceria que a gente conseguiu, tanto que a maioria das doações foram feitas para meninas e jovens, então a gente também entregou um cartãozinho explicando, né? Então teve toda essa explicação também. E pensando que como seria a princípio uma campanha única, a gente queria ajudar de uma forma a longo prazo. Então foi o que a gente fez com o absorvente de pano. Mas a nossa ideia, como a Thay falou, é que a gente sabe que nem todas têm acesso a saneamento básico, por exemplo, enfim, e que o absorvente de pano ainda assim não é muito inclusivo. A nossa ideia é estender também para absorvente descartável futuramente, manter como uma campanha fixa. E aí tá aqui o nosso Instagram. Inclusive, meninas que quiserem participar, pode mandar uma mensagem pra gente. A gente coloca vocês no grupo do WhatsApp. Vocês são super bem-vindas com novas ideias e, enfim, com novas campanhas também. E é isso. Kai, depois se você puder colocar aqui no chat o link que você tinha falado. E agora, gente, a Karina vai falar. Ela fez um poema maravilhoso com, enfim, observações muito importantes. Eu vou transmitir aqui a parte dela também. E a amiga pode falar. Oi, gente, boa noite. Eu sou do 6º período de Biotecnologia do IFRJ Maracanã. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E aí eu vou esperar ela colocar o slide para a gente conversar um pouco. Então, seguindo todo esse raciocínio, né, da nossa apresentação de hoje, da nossa exibição, também vou falar um pouquinho sobre pobreza menstrual, e você pode passar, que eu fiz esse poema, né, é uma discussão que eu acho que é muito importante, e aí eu trouxe esse poema, que foi uma coisa que esse documentário me inspirou tanto da primeira vez que eu assisti, que eu falei, ai, gente, eu vou fazer um poema. E aí o nome do meu poema é Do Vermelho à Ignorância. Eu vou recitá-lo para vocês, coloquei aqui também para vocês conseguirem ler junto comigo. Do sangue que desce pelo meio das pernas, uns julgam como sujo, outros contam que é sagrado. O que será que há de tão errado no ser natural? Seria orgulho em outro tempo, fertilidade, mas na verdade se trata como uma aberração afinal. Sangue nosso que não tem mal algum, ciclo da vida de um animal qualquer. Mas é vergonhoso para alguns, sem nem saber como funciona sequer. A pobreza menstrual é um assunto urgente e não precisa ir longe para enxergar. Aqui, bem do lado da gente, há muitos casos para se contar. A sociedade se formou, se construiu e esqueceu de discutir a importância de se menstruar, a relevância de se instruir e a consequência de se relevar. Então, são algumas reflexões que eu tirei, né, desse documentário que eu assisti. São coisas que, assim, é um processo natural, né? E aí, como toda essa discussão de todas as pessoas maravilhosas que falaram aqui hoje, né? É toda uma construção social, essa coisa do sangue ser sujo, da mulher ser suja, quando tá nesses dias de não poder fazer as coisas que são normais, né, para todo mundo. E eu acho muito importante a discussão de tudo isso, né? Pra gente tentar tirar um pouco dessa ideia errada que a gente tem, né? Até de pessoas instruídas de toda essa situação. Se puder passar o slide para mim, por favor, Isabela.
E aí, foi até vendo uma postagem no Twitter que eu me inspirei de fazer esse slide também, que são todas as coisas que eu já escutei que foram usadas para conter a menstruação de alguma forma, né? Começando pelos absorventes clássicos, que são os absorventes descartáveis, que eu acho que todo mundo conhece, né? Esse aqui do meio e também tem o tampão ali no lado direito da tela. E são coisas mais normais que a gente sempre escuta falar, né? Pelo menos eu sempre escutei, que são as opções que a gente encontra no mercado, na farmácia e tudo isso. E, além disso, a gente tem algumas opções, como as meninas até estavam falando, né? Os absorventes de pano, as calcinhas absorventes e os coletores menstruais, que se preocupam com também essa questão do meio ambiente, né? Do descarte excessivo das coisas plásticas. E porque a gente não usa só um absorvente quando a gente passa pelo ciclo, né? E todo esse plástico que é acumulado, esse lixo, é uma coisa muito preocupante. E, além disso, tem algumas coisas inusitadas, né? Além do papel higiênico, que eu acho que é uma coisa até um pouco mais aceitável, a gente tem o uso de jornais, de folha de caderno e de miolo de pão também, que eu não achei uma figura para ilustrar, mas que eu já vi muitas mulheres falando que utilizam esse tipo de coisa por não terem dinheiro para comprar um absorvente, por não terem acesso. E aí é doido pensar quanto a gente é privilegiado de ter esse acesso a todo mês poder comprar absorvente para utilizar e ir para a escola, e afinal, muitas dessas coisas, né? E assim, é até preocupante, porque, por exemplo, o jornal não é uma coisa estéril, não é uma coisa limpa para você colocar naquela região, né? O que pode gerar doenças, infecção, afinal, muitos problemas. Só que também, nessa reflexão de... Até peço para você passar para o próximo slide, que nessa reflexão de... o absorvente, né, que é utilizado de pano, a calcinha absorvente, é necessário justamente, como as meninas também disseram anteriormente, a lavagem, né, o saneamento básico. E a gente sabe que, não só no nosso país, mas em muitos outros países, a gente não tem esse acesso pleno ao saneamento básico, que dificulta a utilização desse tipo de produto, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão, que é enquanto nós passamos para o uso desses absorventes alternativos, que são bons para o meio ambiente, que tem todas essas coisas boas para oferecer para a gente, quantas pessoas não têm acesso sequer às coisas básicas, ao absorvente simples, entende? Como a gente estava vendo nesse documentário. Isso é agora, entende? E essas pessoas não tinham, usavam panos, usavam coisas, jogavam fora, não sabiam tipo, como utilizar isso de uma forma certa, né? Como se sentirem confortáveis passando por esse processo natural. E isso é muito incrível de se pensar. E aí são projetos como o projeto da Cláudia, né, o projeto das meninas lá do coletivo Beta Lutz do IFRJ, que dão acesso a essas pessoas, desses absorventes, né, que é uma coisa fantástica, mas que eu acho que já é necessário também por parte do próprio governo, né, políticas públicas para disponibilizar esses absorventes de forma gratuita nos postos de saúde, nas universidades federais, nos colégios públicos e em todos esses locais que seriam mais fácil acesso para essas mulheres que necessitam desse suprimento dessas necessidades, né, para isso. Pois é, gente, foi isso então. Muito obrigada. Meninas, que orgulho. Perfeitas. Nossa, e falas assim tão conscientes, né, tão maduras, muito legal. E assim, a Raquel, né, que participa lá do projeto da Cláudia, também colocou um relato aqui bem, né, que as pessoas agradecem, né, uma mãe agradecendo que agora elas têm certeza que vão ter absorventes todo mês por conta das doações, e aí, principalmente as filhas, né, dizendo que não vão mais precisar usar paninhos e ir para a escola desconfortáveis, né, porque tem essa coisa, né, da vergonha, né, desse tabu, né, de ser uma coisa íntima que e assim, as meninas sabem disso, né? Quando a gente às vezes está com um fluxo muito forte, que a gente levanta, olha assim, olha atrás aí, né? Não é assim que a gente faz? Olha atrás para ver se aconteceu alguma coisa. É uma coisa tão desconfortável que outras, né, pessoas que não passam por isso não entendem, né? Que é um momento delicado, né? E que a gente às vezes fica muito nesse íntimo, né? Nesse isolamento, como a Cláudia falou, e é importante que a gente desconstrua esses tabus, né? E esses momentos de reflexão, né?
Então, para a gente levar essas desconstruções, né, e trazer à tona debates que são essenciais, e não podem ficar escondidos e não podem ficar restritos a um gênero, a um grupo, né, que naturalmente menstrua, mas isso é um problema de todos nós. Como a Karina falou, né, políticas públicas são muito importantes, né, para que a gente possa combater a pobreza menstrual. E a Karina fez uma reflexão também interessante, que eu pensei exatamente nisso, porque minha bolha, né, como a Cláudia falou, nossa, a gente às vezes vive, né, não está tão perto. Na minha bolha existe uma pressão muito grande das mulheres de fazer uso de absorventes alternativos, de pano, coletor menstrual, que para umas mulheres não é tão confortável, né? E aí a gente está pensando nessa transição enquanto outras mulheres não têm nem o básico, né? Então isso é realmente uma reflexão muito importante. E tem uma relação também com questões de meio ambiente, né? Porque o descarte, né? Como é que é feito o descarte dos absorventes, né? Então essas são falas muito, muito importantes. E o poema da Karina, né, muito... E a Karina, gente, a gente falando, né, de todas as coisas maravilhosas que acontecem no nosso campus, ela é do coletivo de teatro, né, que é um coletivo também bastante ativo. Gente, eu vou chamar todo mundo aqui para a tela, né, pedir para tirar essa exibição e convidar quem está na plateia, quem está assistindo, se quiserem pedir a palavra, falarem alguma coisa, abrir o microfone, estamos aqui disponíveis, o espaço está aberto para quem quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Sintam-se à vontade. Vamos aproveitar, inclusive, para tirar um print aí da tela, né? Nossa, eu fiquei meio com vergonha de falar. Escrevi aqui no WhatsApp. Não se esqueçam dos prints. Vamos tirar os prints. E quem quiser, Raquel, se quiser falar, que a Raquel tem vários relatos, ela participa lá do projeto, se quiser trazer algumas reflexões para a gente. Só uma observação, a Raquel tem contato, não sei se eu falei isso, ela tem contato com as comunidades, né? Ela que leva. Boa noite a todos. É porque eu estou numa atividade aqui com os filhos, mas eu vim aqui para um cantinho, né? Eu consegui ouvir tudo. E essa fala da Karina também me fez lembrar, né, algumas pesquisas, alguns relatos de mulheres porque não conseguem manter essa higienização dos paninhos. Então, né, o ideal para o meio ambiente, óbvio, seria realmente as calcinhas absorventes, né, os absorventes de pano, mas realmente não é uma realidade, né, do grupo de mulheres mais pobres, né? Então, assim, ouvir os relatos delas, a alegria em receber, né, os absorventes todo mês é uma coisa assim que não tem preço, né? Então, assim, Cláudia teve essa iniciativa brilhante, né, de começar esse projeto, e a gente fica muito feliz, né, de saber que que muitos projetos estão acontecendo, né, mundo afora, para que essas mulheres tenham acesso, né? E realmente, eu também sou professora, né, da rede estadual, e uma ideia, né, que a gente está é de também levar isso para as escolas, porque muitas alunas, elas não vão à aula quando estão menstruadas, né, mandam mensagem, depois explicam, olha, professora, eu não vim porque eu estava naqueles dias. Aí eu ainda brincava no início, né, mas o que tem você vir? Na minha inocência, aí algumas relatavam, professora, porque eu não tenho como vir, né, eu não tenho absorvente. E os panos que a gente usa vazam, né, enfim, aí todas essas questões que vocês já relataram. Né? Então é muito importante esse projeto, né, se manter e outros virem, né? Legal, Raquel. Que linda, Raquel. E aí, gente, a gente está aqui com espaço aberto. Estou vendo que estão entrando vários comentários. Achei incrível os assuntos abordados, um privilégio ter entrado nessa instituição tão sensacional. A Lívia falou, José, amei o encontro. Kainan, pessoal, preciso sair, obrigado pela reunião. Muitas amigas minhas faltavam à escola nesse período também. A Lívia está falando aqui, muitas amigas dela
faltavam nesse período, né, por conta, né, da impossibilidade de ter acesso, né, a esses produtos. Karina está falando que tem muito orgulho e amor pela instituição. A gente também, enquanto professores, né? Até o Sérgio está aqui presente. Sérgio, se quiser dar uma palavrinha, né, para a gente, é o professor de Sociologia, e a gente aqui tem, né, esses alunos que passaram pelas nossas salas de aula. Infelizmente, agora a gente nesse momento remoto, mas a gente quis fazer esse evento para congregar, né? E muito legal, assim, foi uma coisa, né? Foram aparecendo os professores, o Sérgio sempre parceiro da gente nos eventos, no Cineclube, sempre divulgando. Professor Sérgio. Eu só queria agradecer, né, a oportunidade de a gente estar numa escola como essa. O meu orgulho por essa instituição, como alguém falou, ele passa diretamente pelos nossos alunos e alunas, né? Na verdade, eu sempre digo isso a eles e elas, né? Quer dizer, acho que é claro, né? Nós temos vários profissionais que são excepcionais, né? Com qualidade, professores com formação, muito motivados, mas a gente tem um corpo de alunos que é uma coisa assim, é de outro mundo, né? Uma escola que tem coletivo, né? Seja de teatro, coletivo feminista, né? Essa é uma quantidade de iniciativas que são pautadas pelos alunos e alunas, né? Não são os professores que apontam o dedo e vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquilo, não. Né? É uma escola de fato diferente, né? Quando a gente pensa até na questão da juventude, né? Que tem na produção até teórica se fala muito essa dimensão da escola versus a vida do estudante, né? A escola sendo aquele espaço de formação meio que careta, em que o jovem não vive, né? E alguns estudos falando que o jovem a vida do jovem está fora da escola, né? E aí você vai estudar outras questões culturais, né? Movimentos culturais jovens. E uma coisa que eu sempre penso, né, quando eu estou no IFRJ, é como que o IFRJ consegue congregar esses dois mundos, né? Não sei se de maneira feliz, né? Mas pelo menos, como eu dizia, né, a gente tem esses estudantes que realmente nos dão muito orgulho, e vê-las falando aqui agora. A Kailane foi minha aluna lá no primeiro período, né, com esse sorrisão dela maravilhoso, né? Tá sempre, hoje está até séria, né? Mas um sorriso maravilhoso e tal. E é legal ver também esse crescimento, né? Você vê a pessoa no primeiro período, e agora você vê a pessoa no quarto período falando com propriedade, né? Todos os meninos falando com muita propriedade, caminhando o projeto com muita seriedade. E eu só fiquei pensando aqui, como homem, né, exatamente em como, é claro, né, tem várias facetas que podem ser pensadas a partir das falas de vocês e também do documentário, mas fundamentalmente a minha interrogação me fez pensar no meu papel de homem, né, e como que essa discussão não chega até a gente, né? Eu fico muito impressionado porque, como garota, sempre ouvi essa coisa: a pior coisa do mundo, o que é? Você tem que ir à farmácia comprar absorvente para sua mãe ou para sua irmã, né? Porque, né, como é que eu vou chegar na farmácia para comprar? Então você vê que, na verdade, né, além das questões que foram faladas, né, essa necessidade da gente desconstruir e trazer os meninos, né, para uma discussão como esta, aqui séria, né? Não é uma discussão que a gente fica como ali no filme, né? Quando você fala, todo mundo e ri, né? Porque é uma coisa do tabu, né? Então a necessidade, quando eu falei ali, inclusive, de trazer para a sala de aula, eu estava pensando um pouco, nunca pensei nisso, mas agora aqui com vocês, né, eu estou vendo que é um tema que tem que estar presente, né, no nosso cotidiano, né, para que os alunos também, né, aí falando especificamente dos homens, que eles possam um pouco compreender, né, como que pode ser cruel, né, às vezes uma brincadeira, uma risada, que vai repercutir na vida de uma menina, fazendo com que ela, por exemplo, né, não se sinta confortável em ir à escola, porque ela já está pensando que o coleguinha dela, né, vai poder, né, olhar para a roupa dela, para a calça comprida e tal, vai ver sangue e já vai gerar toda uma situação constrangedora. Se ela soubesse, né, que ela poderia estar num ambiente que os colegas, né, principalmente os homens, também teriam um comportamento mais acolhedor, caso isso viesse a acontecer, certamente, né, isso traria algum alívio, né, no sentido de que você vai estar num ambiente que vai ser acolhedor, como eu falei. Então, acho que assim, o que me ficou muito na cabeça foi isso, né? Temos que trazer esse tema, de fato, para o chão da sala de aula, né, e discuti-lo assim exaustivamente. E só tenho que agradecer. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui e ouvi-las. Arrasou. A gente que agradece, né? Sempre o Sérgio presenteando a gente com a presença, com as falas, né? Com essa lucidez, né? E com essa experiência, né? De sala de aula que a gente tem, que cada um vem trazendo, e é também a experiência da fala
de um homem que vem, né, comentando, né, que isso fica muito fora desse universo masculino, né? São coisas muito do mundo das mulheres, e que a gente aqui, a proposta é tentar trazer essa reflexão, né, de que a gente precisa desconstruir esses tabus. E a sociologia, né, e a antropologia, as ciências sociais, elas têm essa proposta, né, e a todo momento, nas discussões em sala de aula, é isso que a gente tenta trazer, né? O que é construído socialmente, se incomoda, se é ruim, se não está bom, a gente pode desconstruir e fazer de uma outra forma, né? E aí a Luísa está falando aqui, eu também amei o encontro, é muito bom ter essas reflexões sobre privilégios que temos e nem nos damos conta, né? E aí a Rayane, exatamente, Luísa, concordo, Lívia, concordo, Luísa. Então, assim, é muito legal, que bom que a gente conseguiu trazer, né, esse pontinho aí para vocês se interrogarem, pensarem, refletirem, né? A Letícia botou aqui, eu também lembro que, quanto mais nova, eu sempre escondia os absorventes quando estava na escola. E se qualquer pessoa visse, eu já ficava super envergonhada. A gente bota numas bolsas e maloca assim, de repente tira, né? E vai escondida assim para o banheiro. É uma coisa, né? As mulheres estão rindo porque todas passaram por essas situações. E quando a gente é criança, é ainda mais complicado, né? Então, é bacana que a gente trouxe esses relatos, né? A Farina, até a gente trabalhando o projeto, ela foi, poxa, no Twitter eu vi uns relatos sobre pobreza menstrual, meninas dizendo que o pai não coloca nas compras do mês o absorvente porque acha que aquilo ali é supérfluo, não tem necessidade, não tem importância, e gasta o dinheiro com outros produtos, né? Então, não se tem o que a gente tem falado nas minhas aulas de sociologia, antropologia, ciência social, né? Alteridade, né? Não se coloca no lugar do outro, não tem empatia, né? Não se coloca no lugar do outro, entende as razões do outro, né? E compreende, né, a importância de certas questões, né? E essas aproximações, para que a gente desconstrua esses tabus, né? E eu acho que esse evento hoje, acho que o grande reflexão é essa, né? Que a gente desconstrua tabus. A gente já está se aproximando para as 8 horas, a proposta era até 7h30, e a gente está vendo que o chat tem alguns debates. Não sei se a professora Luciana falou que não vai abrir a câmera, que está meio enrolada, mas se quiser dar uma palavrinha para a gente com a câmera fechada, sinta-se à vontade, Luciana, que é a nossa professora lá do campus de língua portuguesa. Oi, pessoal, boa noite. Só quero agradecer mesmo por essa discussão, Kátia. Nossa, como eu fico feliz de ver as alunas aqui falando, né, também refletindo sobre esse aspecto, sobre a própria realidade e como o espaço escolar influencia a nossa visão sobre algo que é tão próximo, né, a gente, nós mulheres, sabemos, assim, né, a gente sente de imediato uma empatia com aquelas mulheres do documentário, né? A gente sente isso. E trazer de forma, assim, com reflexão, como as professoras aqui trouxeram, Cláudia, Juliana, e também suas bolsistas, Kátia, a Karina também, que a gente já fez bastante projeto falando sobre mulheres também. Então, ter oportunidade de refletir sobre algo que parece, né, como a Juliana falou, está tão natural, naturalizado, e aí a gente lança um outro olhar e vê que não precisa ser com sofrimento, não precisa passar por isso da pior forma, não é? E eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Luciana. Não esqueçamos da fotinho, hein? O Pedro está tirando os prints aqui da gente. A gente está muito feliz, né, com essa participação dos alunos, com as meninas que vieram dar seus depoimentos, né, como a gente percebe que ações estão sendo feitas, né, onde a gente, às vezes, a gente não sabe, né, e essas ações estão acontecendo.
a gente sabe que tem muita coisa que pode ser feita, né? Aí eu queria dizer que no nosso campus, né, apesar da gente estar nesse momento de isolamento, né, de que já muita gente já não está fazendo, né, mas a gente tenta ao máximo ter essa responsabilidade, né, a gente está pensando agora, fazendo reuniões para o retorno presencial, né, mas é esse retorno com responsabilidade, porque a gente, como a gente viu aqui no filme, a gente não sabe a realidade né, de todos os alunos. As realidades não são iguais, né? Alunos que vêm de bairros muito distantes, de municípios muito distantes, né? E o transporte público, esse caos que a gente vê todos os dias. Então, fazer esses eventos é uma forma da gente tentar aproximar mais um pouquinho, tentar se sentir como se a gente estivesse no auditório do campus, né? Não estamos, né? Mas aquele auditório que é tão, né? Que a gente faz tanta coisa, que eu já assisti apresentação de teatro, né? Já fizemos assembleias, né, de trabalhadores, do sindicato, fizemos semana de química, né? Tantas coisas legais que a escola tem, que é a semana de química, mas que a gente faz um monte de coisa, não é só química, né? E a gente está cada vez mais trazendo coisas, né, muito mais diversificadas. Então, as apresentações de dança, o Butano na Bureta, já me apresentei naquele palco, eu e Sérgio temos foto fantasiados, tocando lá chocalho, Sérgio tocando repique, e a gente tem um bloco de carnaval, né? A gente está muito triste por não estar podendo fazer toda essa movimentação que o nosso campus tem, né? Então, assim, agora eu queria, vou finalizando, né? Tentar a gente fechar agora 8 horas, e passar a palavra para os convidados para darem um minutinho de tchauzinho, e agradecer muito, gente, foi maravilhoso, né? Foi muito bom. A gente ficou muito tenso com a coisa do YouTube, né? Nossa, foi ontem, meu Deus, vai ter problema. Vamos para o Meet, vamos lá e vamos fazer, e não vamos cancelar, porque eu acho que realmente não cancelar foi a melhor escolha que a gente fez, porque esses debates são essenciais, né? São fundamentais, e quando a gente pode fazer e tem oportunidade, a gente tem que aproveitar e fazer. Então, vou passar a palavra para quem participou para dar o seu adeuzinho, suas considerações finais. Muito obrigada, gente. Gente, só vou deixar então um beijo no coração de cada um e de cada um. Prazer enorme ter estado aqui com vocês. Obrigada, Kátia. É um orgulho imenso fazer parte dessa equipe, né, dessa instituição, desse campus, ter esses estudantes e essas estudantes maravilhosas, com quem a gente só aprende, né, mais do que ensina. Então, desejar para vocês um fim de semana de muita saúde e descanso, que a gente também está precisando. Um beijo, muito obrigada. Minha amiga querida Cláudia. Bem, agradecendo de novo, né, o convite da Kátia, foi muito enriquecedor, aprendi demais com os relatos de vocês, e que venham outros momentos, né, outros eventos, para a gente poder se encontrar, matar um pouco a saudade do IFRJ, que, assim como o Sérgio disse, transforma a vida das pessoas mesmo. Eu vi alunos aqui no campo de Volta Redonda ingressando sem maturidade, sem consciência social e sem demagogia, gente. 2, 3 semestres parecem outras pessoas. É impressionante. E graças a eventos como eles, aos coletivos, né? Toda iniciativa que visa engrandecer, né, as pessoas e formar cidadãos plenos, né? Isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Isabela? Isso, Sérgio, é isso aí. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar aqui, de fazer parte do projeto, falar para vocês, estudantes, buscarem os projetos que vocês se interessem, mandem e-mail para os professores responsáveis, porque é muito legal, e é exatamente o que a Cláudia falou, a gente entra com uma cabeça e sai totalmente diferente, e diferente para melhor. Então, apoio a todos a procurarem e participarem de tudo que conseguirem, porque é realmente uma oportunidade muito boa. E queria falar que esperamos vocês nos próximos eventos aí do Cineclube, esperamos vocês no Instagram dos Absorventes para Todas, no Instagram do Coletivo de Mulheres,
E é isso, pode No falar. Sócio Filosofando. Isso, no Sócio Filosofando, que é o projeto da Ju, com o Sérgio também, com a Kátia, todos participamos. Obrigada, Gente, que alunas Isabela. maravilhosas, estou babando aqui. São. Maravilhoso. Nossa Senhora, que orgulho. Eu também queria agradecer o convite. Queria falar uma coisa também para finalizar, puxando o que o Sérgio falou sobre o Instituto não ser um lugar só de ensino técnico, a gente consegue entrar em contato com outras realidades, conhecer pessoas diferentes, movimentos diferentes. Então, mesmo nesse período online, o IFRJ continua sendo um espaço de liberdade. Então, procurem os coletivos, coletivo negro que vai ser reativado, coletivo de mulheres, coletivo LGBT, para vocês se sentirem cada vez mais acolhidos, para conversar com as pessoas, tem roda de conversa. Então, conversem com as pessoas do Instituto, porque a gente procura sempre acolher vocês e conversar sobre tudo sem tabu. O coletivo de dança, né, Karina? De teatro. Então, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né? Estou muito feliz. E eu sou muito grata por tudo que o IFRJ, né, me ofereceu, que é uma coisa, assim, indescritível, né, gente? Não dá para explicar. Então, desde o projeto que eu fiz com a Luciana Reis, também, como ela falou, né, falava sobre mulheres, tudo isso, com o projeto da Kátia, junto com o da Juliana, do Sucesso Filosofando, que são projetos maravilhosos também, que eu amo fazer parte. E eu, como as meninas falaram também, quero muito que vocês façam parte disso tudo, de todos os coletivos que o IFRJ tem a oferecer, que são maravilhosos e mudam completamente a gente, né? Formam a gente como pessoas melhores. E tanto o coletivo LGBTQ, o departamento de dança, o grupo de teatro, todas essas coisas maravilhosas, né? Também tem de relações internacionais, se não me engano, o próprio coletivo Edson Luiz, que a luta pela educação pública gratuita e de qualidade, né, gente? Porque a gente tem essas coisas maravilhosas, não pode deixar isso ir embora, né? Tirarem isso da gente, isso é o nosso direito, e a gente tem que lutar para os que vêm depois da gente também, né? Então, eu sou muito grata por estar aqui, por estar falando aqui com vocês. Não pode virar privilégio de poucos, né? A gente está falando disso, né? Que a gente não pode, né? Gente, muito obrigada. E aí, falando dos coletivos, eu fiquei muito feliz de ter recebido um e-mail de um aluno de primeiro período dizendo que estava com interesse de fazer um coletivo negro, né? Muito legal. E eu falei, não, já tem. E aí falei com as meninas, e aí depois uma aluna já falou, não, professora, já estamos em contato, a coisa vai andar. Então, abrimos as portas aqui do Cineclube, do Cineclube, do Sócio Filosofando, para eventos parceiros. A gente até está pensando já nisso, né, Ju? Um evento com os coletivos. Então, parabéns para todos nós. Assim como vocês se modificam, nós também. Eu me sinto totalmente modificada, assim, para melhor, obviamente, né? Convivendo e estando no Instituto Federal, tenho muito orgulho, amo o que eu faço, sou apaixonada. E é isso que eu quero que os alunos sintam, né? Que sejam realizados profissionalmente, sendo técnicos maravilhosos, que amam o laboratório, que fazem experimentos que eu não sei como são feitos, mas que fazem, eu tenho muito orgulho disso, e que, se não forem técnicos, sejam profissionais realizados na área que desejarem, né? É isso que a gente precisa ter, liberdade, abertura, independência, que vocês voem, né? Fly, né? Vamos voar. Então, gente, muito obrigada. Um beijo para vocês, amei. Né? Obrigada, Pedro, aí, ficar nos bastidores, tirando prints para a gente aqui, para a gente fazer esse registro desse encontro muito legal. Como eu falei lá, mandei mensagem para os meus alunos, vamos fechar esse semestre com chave de ouro. Eu acho que é essa a sensação que eu tenho, né? A gente está fechando com chave de ouro com pessoas que eu amo trabalhar, alunos que eu amo conviver. E muito obrigada, gente. Valeu. Beijos.